Região em Foco. Boa tarde. Hoje, em destaque, o Dia Internacional da Mulher, que esta terça-feira, ou a próxima terça-feira, dia 8 de março, é assinalado com diversas ações na região e no país, e também podemos dizê-lo, no planeta. Recorda-se que a data de 8 de março reporta-se ao século XIX, evocando a reivindicação de condições dignas de trabalho, que ficou conhecido como o Dia das Costureiras de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. A definição dessa data em Portugal aconteceu ainda no início do regime republicano, na Primeira República. Atualmente, a igualdade de género, hoje um dado adquirido na Constituição e no quadro legislativo português, é uma das chamadas conquistas da democracia saída do 25 de abril de 1974. No entanto, como sempre dizemos, foi longo o percurso da história da humanidade que levou a esta situação igualitária de direitos e obrigações entre homens e mulheres na maioria das sociedades modernas. Recordando, atualmente não há diferenciações legais entre homens e mulheres, seja na família, na sociedade ou no trabalho, e segundo estudos recentes, foi no trabalho que mais se evidenciou esse percurso para a igualdade. Porém, as diferenciações ainda existem e não são positivas no sentido da igualdade. Em média, 40% dos lugares de liderança no Estado e nas empresas é assumida por mulheres que têm também, em geral, menos vencimento, menos 16% relativamente ao vencimento dos homens, números de 2021. A diferença salarial entre homens e mulheres corresponde a 52 dias de salários pagos e representam 49% da população empregada. Apenas alguns números neste período de crise motivada pela pandemia, que ainda não acabou, recordamos. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, primeiro ano da pandemia, os salários das mulheres baixaram 16%, enquanto os dos homens baixaram apenas 11,4%. O desemprego atinge também primeiro as mulheres, o acesso ao emprego a cargos dirigentes e a progressão na carreira por via do preconceito e da desigualdade da assunção da tarefa no apoio à família, nomeadamente na maternidade, penaliza mais as mulheres. Recentes estudos europeus e nacionais sobre violência de género indicam que em Portugal indicam a existência em Portugal de situações que devem preocupar a sociedade no seu todo. 9 em cada 10 portuguesas, 90%, consideram que a pandemia da Covid-19 fez aumentar a violência física e emocional contra as mulheres, sendo a média da União Europeia de 77%. Recordamos, em Portugal são 90%, segundo o inquérito do Eurobarómetro publicado na data em que estamos a fazer o registro desta conversa. A paridade, a meta definida pelas Nações Unidas, o chamado Planeta 50-50, apesar de alguns avanços, ainda não é realidade, evidenciando as opções dos decisores na política e nas empresas. Em resumo, as mulheres ainda recebem ordenados mais baixos que os homens, encontram-se subrepresentadas na política e em posições de liderança e dedicam mais tempo a atividades não remuneradas relacionadas com a família. Alguns elementos para apresentar esta conversa que pretende analisar o significado e a importância desta data e a situação da mulher na família, no trabalho e na sociedade, na semana em que se comemora o seu Dia Internacional. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Carla Ribeiro, que é bióloga, professora, vereadora e também vice-presidente da Câmara de Vieira de Minho, e Aurora Marques, que é empresária de turismo e também ex-vereadora, além de outros cargos que nos dispensamos de referir. Boa tarde a ambas, obrigado por terem vindo. E a pergunta é sempre a mesma, a primeira: ainda se justifica comemorar o Dia da Mulher? Bem, antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave, em especial às mulheres vieirenses, quer as residentes aqui no Conselho, quer as que estão imigradas, e também uma saudação aqui aos meus colegas de painel, à Aurora Marques e ao José Luís, e muito obrigado por me ter convidado para estar presente. Assim, este tema é sempre um tema atual. Enquanto não houver uma efetiva igualdade de género, este tema é sempre atual. E o Zé Luís acabou de referir alguns números onde, efetivamente, há uma igualdade decretada, mas não há uma igualdade de facto. Por isso, convém alertar e
Este ano, assim como no ano transato, ainda se torna mais pertinente falarmos nesta temática, uma vez que, tal como referiu também, com a pandemia Covid-19 acentuaram-se muito estas desigualdades, e nomeadamente episódios de violência doméstica, de violência familiar, que culminaram inclusive com algumas mortes, principalmente de mulheres. Ou seja, convém... Mas é bom lembrar sempre que, enfim, tem os dois sentidos, embora maioritariamente no caso dos matrimónios acontece mais para o lado das mulheres, isto é, praticado pelos homens e menos pelas mulheres. Sim, mas também há casos e são conhecidos. Ou seja, inclusive as estatísticas comprovam que efetivamente nesse caso o número de homicídios é superior, sendo as vítimas do sexo feminino. Mas não há só homicídios, há também a chamada pressão psicológica. As pressões, ou seja, não é à toa que os psicólogos têm tido um número cada vez mais elevado de pedidos de consultas. O apoio também em termos familiares, o apoio em termos de escola está a ser solicitado, porque por todo este quadro de crise também agudizou essas relações familiares. Casa onde não há pão todos ralham, ninguém tem razão. Depois de toda esta problemática ligada às redes sociais, há falta de convívio efetivo, nota-se, por exemplo, uma agressividade crescente e uma violência até em escalões muito baixos de idade. Ou seja, tudo isto é uma temática que de certeza que infelizmente vamos colher os frutos, não só agora, mas também dentro dos próximos anos. Por isso continua a ser uma temática muito atual falarmos da mulher e da forma como está a ser gerida toda esta problemática, tendo em ponto de vista a mulher, a igualdade da mulher, mas também não esquecer do homem, a família e todos os condicionantes que aqui estão agregados, porque a mulher não existe sozinha no mundo e, como tal, há toda uma série de contextos que têm que ser analisados. Aurora Marques, quando nós falamos desta dificuldade que está comprovada por estudos feitos e como o que dizemos tem uma base, não é dito porque eu gosto de dizer, mas quando se fala da dificuldade das mulheres se afirmarem nos lugares de liderança, nós temos um exemplo na Aurora Marques, quando começou a trabalhar numa agência de viagens e numa empresa de transportes de turismo. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes de Alto Ave. Cumprimento de uma forma especial aqui os meus colegas de painel, a Elsa e o Zé Luís. E realmente podemos lembrar-nos de 1988, quando eu vim trabalhar para Vieira do Minho e que realmente também senti na pele o que é a discriminação do género. Era uma mulher, era uma menina na altura. Eu vim, como as pessoas se devem ainda recordar, à data era obrigatório as agências de viagens ter um diretor técnico, que é efetivamente a minha formação de turismo, e o diretor técnico nessa altura é que respondia perante a Direção-Geral de Turismo, agora é o Instituto de Turismo de Portugal, na altura era a Direção-Geral de Turismo, não eram os gerentes que assinavam as documentações, mas só o diretor técnico é que fazia as assinaturas. Naturalmente, como toda a gente se lembra, eu vim trabalhar para a Salamon Tour, que era uma empresa que tinha autocarros e que tinha outros carros de transporte, inclusive tinha táxi na altura. Claro, eram muitos homens, mais velhos do que eu, e ter que seguir orientações dadas por uma pirralha que chega aqui, por uma jovenzinha, e que ainda por cima, segundo eles diziam, nem sabia dizer palavrões, depois eu aprendi. Foi muito difícil, porque foi difícil eu fazer com que as pessoas respeitassem aquilo que eu tinha que lhes dizer. É realmente uma luta. Aquilo que eram orientações... Tinha que dar orientações e ordens, mesmo assim, às vezes. Mas tinha dificuldade em ser seguida. As pessoas não queriam acatar as ordens de uma mulher, ainda por cima de uma mulher ainda jovem, não é? Tive alturas que eu também pensei, como toda a gente, não estou para me chatear, vou embora, mas... Eu sempre fui uma mulher muito teimosa, não é? Toda a gente sabe disso, não é por acaso. E sempre fui uma pessoa que gostei de desafios. E como tal, fui ficando e com o tempo passei a ser realmente respeitada, passei a ser uma amiga, uma colega, inclusivamente o patrão da Salamon Tour, Manela Henriques, toda a gente conhece, chamava-me a minha filha que está lá na agência. Ainda hoje me trata assim, o que significa que eu consegui. Mais tarde, como sabem, eu tive que tomar as rédeas à casa, não é? Que neste momento, como sabem, é Tour Hermal e é minha.
E também tive aquelas dificuldades, toda a gente sabe, porque era uma mulher ao volante. E na sua empresa lida mais facilmente com as mulheres ou com os empregados ou com as empregadas? Na minha empresa é igual, eu nunca distingui... A sua experiência passou à prática? Passei à prática porque eu sei que não é agradável nós sermos discriminados pelo facto de sermos mulheres e também muitas vezes são discriminados pelo facto de ser homens. Não vamos aqui dizer que isso pode acontecer. No entanto, eu sempre trabalhei bem com mulheres e com homens, não tenho qualquer pejo em tratar das coisas da mesma forma quando falo com mulheres ou com homens, e já tive colaborador homens e mulheres também. A partir do momento que as pessoas têm uma linha de orientação e se respeitam, eu acho que o facto de ser homem ou mulher não faz diferença para que a empresa cresça. Temos é que saber que têm que ser respeitados da mesma forma, e às vezes é isso que falha. São duas mulheres maduras, as que temos aqui connosco a conversar, e cada uma com as suas experiências, naturalmente. Na família, muitas coisas têm mudado. Do papel da mulher. Sim. E da sua aceitação da sua liderança, às vezes. Mesmo nós recordamos sempre aqui a ideia que procurava espalhar a Natália Correia quando falava de mátria em vez de pátria. Certo. Claro que, como em tudo na sociedade mudou, também na família, que é a base da sociedade, também as coisas mudaram, não é? A mulher passou a ter um papel muito mais ativo fora de casa, porque dentro de casa a mulher sempre teve um papel muito ativo, na educação dos filhos, na lida da casa, na gestão doméstica. A mulher sempre teve um papel muito ativo, não é? Muitas vezes ela... Não é aquela do lá em casa manda ela, mas quem manda nela sou eu. Pronto, basicamente... É uma das frases conhecidas dos no mais maduros. No fundo, se pensarmos na importância de uma gestão doméstica, na importância da educação dos filhos, dizer que a mulher não trabalha porque está em casa é completamente errado. Ela trabalha e muito estando em casa. Aliás, houve em tempos quem quisesse exatamente remunerar o trabalho, e então hoje, enfim, sim, quando se fala do que deve ser pago, o trabalho doméstico, sobretudo quando em dedicação exclusiva, também deveria ser remunerado. Há quem defenda, e já tivemos aqui essa ideia a ser defendida publicamente. Claro que aqui depois, com a saída da mulher de casa e o emprego da mulher fora de casa, tornou quase imperioso que houvesse uma divisão de tarefas. Porque as pessoas saem de casa à mesma hora, entram em casa à mesma hora, há filhos para cuidar, há roupas para cuidar, há alimentação para ser confeccionada, ou seja, exige aqui uma real distribuição de tarefas, que, não sendo distribuída, se torna quase impossível haver uma gestão normal dessa família. Daí, claro que há tarefas que, no geral, estão mais adstritas à mulher, no geral, tudo que tem a ver com roupas e confecções de alimentos, embora, atualmente, os homens também na cozinha têm dado cartas, e não só como chefes de grandes hotéis e grandes restaurantes, ou seja, no dia-a-dia também, efetivamente, têm-se tornado cada vez mais proativos, e só com uma efetiva divisão de tarefas ao nível doméstico é que conseguem ter uma vida familiar equilibrada. Mas essa divisão acontece mais com os casais mais jovens. Assim, nos casais mais maduros, mais séniores, ainda há... É uma questão de educação. Ainda há aquela ideia de quem use saia, quem use calça, embora claro, todos usemos calça. Claro, não? Que se eu me for reportar, por exemplo, à experiência dos meus pais, claro que as tarefas... Que não é das piores, digamos. Que não é das piores, e sempre houve muito respeito em minha casa, e é uma das coisas que eu vou guardar para sempre, ou seja, os valores que eles me transmitiram. Claro que eu tenho que concordar que as tarefas domésticas quase todas estão alicerçadas na minha mãe, e o meu pai mais a parte de quinta, podas e outros afazeres. Mas posso dizer que ele aos 70 anos começou a pôr a mesa e a levantar a mesa, que já não foi mal tendo em conta a idade, não é? Que é um progresso. E acima de tudo, quando eu vinha, ele dizia: filha, também estás cansada, e a tua mãe também, deixa-me ajudar aqui um bocadinho. Ou seja, basicamente também foi sensível a tudo isso. Claro que a educação dele e da geração dele e das gerações mais antigas era quase vergonhoso
ver um homem a estender roupa ou ver um homem a cozinhar. Ainda temos que lidar com todo este tradicionalismo e toda essa forma de educação. Embora os homens, como já dissemos várias vezes, cozinham muito bem. Exatamente. Mas eu acho que eles não devem cozinhar muito bem só para o show-off. Eles devem cozinhar muito bem diariamente e distribuir as tarefas e fazer a lista de compras e efetivamente irem às compras. Assim como, por exemplo, eles acompanham no geral, tal como as mães nos hobbies das crianças, nos jogos de futebol, nos outros tempos livres, ou seja, há uma efetiva divisão. Claro, se me perguntar, se uma mulher está mais vocacionada muitas vezes para uma tarefa e o homem para outra, se calhar sim, se calhar tem até a parte biológica, não é? Qualquer pessoa vê que uma tarefa mais ligada a uma parte de destreza física, muscular, muitas vezes está mais a distritar um homem. Não quer dizer que a mulher não sabe realizar. Embora haja também mulheres no wrestling e em lutas com o boxe. Olha, quando eu tirei a carta de condução, meu pai só me deixou pegar no carro no dia em que eu soubesse mudar um pneu. E posso dizer, foi no dia 4 de agosto, estava um calor terrível, eu estava na minha ira a mudar um pneu porque queria pegar no carro. E pensei, meu Deus, isto é uma tarefa quase de homens, mas posso-vos dizer que o meu pai achava que se eu tivesse um furo não devia socorrer-me de um homem, eu teria que ter a mesma capacidade de qualquer homem para o mudar. Mas isso era um instinto protetor. Ou seja, era um instinto protetor, mas acima de tudo, da mesma maneira que um homem deve saber cozinhar, deve saber fazer as coisas básicas. E não é vergonha para ninguém fazer essas tarefas, porque não há tarefas de homem nem tarefas de mulher, como há cores de homem nem cores de mulher. E não quer tarde para aprender, exceto para alguns. É claro que, por exemplo, eu sei que em termos, muitas vezes, da opinião pública, as pessoas fazem-no dentro de casa, mas têm vergonha de assumir que o fazem publicamente por uma questão de educação. Não quer dizer que muitas vezes não façam. E até o fazem, e se calhar até o fazem muito bem. Aquilo que se chama assumir a realidade. E depois, no geral, quando têm netos, então é que o fazem melhor ainda. Ou seja, muitas vezes não fizeram com os filhos, mas depois com os netos fazem. Também tem mais disponibilidade. E é muito engraçado nesta intergeracionalidade, no fundo, também haver esta mudança, porque os mais pequenos também, muitas vezes, são um fator de mudança dos mais velhos. Não é só os mais velhos que influenciam os hábitos dos mais novos. Por exemplo, na reciclagem, a maioria dos avós recicla e foram os netos que o levaram a fazer essa separação e essa reciclagem. Ou seja, e foi a escola que foi a escola e tudo isso. Ou seja, quando os pais não têm sensibilidade, a escola que terá de a ter isso. E a escola tem um papel muito importante também nesta educação para a efetiva igualdade de género. Mas, Aurora Marques, pela sua experiência e por aquilo também se vê, por isso também se fala em desigualdades. Mesmo com tarefas divididas, não é? Isso também tem a ver com a capacidade que o casal tem para conseguir o nível de vida a que aspira. Não é a mesma coisa um casal que ganha, por exemplo, um ordenado mínimo e tem 2 filhos e tem de ter creche e tem que ter escola, ou às vezes até escola assistida, ter uma sala de estudo onde vá, criar o filho a aprender ginástica ou a aprender balé ou qualquer outra coisa, que são coisas que se pagam, e pais que têm rendimentos que lhes permitem isso tudo. Aí as desigualdades, não sendo responsabilidade dos homens e das mulheres, não é? mas também existem. Ora bem, eu da minha experiência, em termos de partilhas de tarefas em casa, só tenho que falar bem. O meu companheiro, o meu marido, nunca teve qualquer pejo, embora o meu pai gostava de gozar muitas vezes se eu estivesse a fazer um trabalho e ele ir estender, por exemplo, uma máquina de roupa, que para o meu pai aquilo era vergonhoso e pronto, era muito mariquinha, era muito uma vergonha, aquilo não era de homens e não sei o quê. Mas ele felizmente tem uma mente aberta, nunca se incomodou muito com isso, e desde o primeiro momento que dividimos as tarefas, até porque muitas vezes nós saímos ao mesmo tempo, mas às vezes eu até chego mais tarde do que ele, mas quem influencia essas mentes abertas? É a família, é o casamento, por exemplo, casando com alguém que tem... É o convívio, porque se calhar desde o primeiro momento que nós começamos a estar juntos, eu já trabalhava também nessa altura, e se calhar desde o início que chegávamos a casa, enquanto um começava a fazer uma coisa qualquer, o outro ia fazer outra coisa. E as minhas filhas já estão a crescer também com essa ideia e com essa educação, e já sabem que será que partilhar. Claro que também, por exemplo, quando estávamos de férias, é fácil, isto também é muito engraçado. Normalmente durante os dias normais eu ouço mais as meninas, até porque são meninas, mulheres agora,
Mas se calhar se estivéssemos de férias, quem tinha às vezes mais paciência para os jogos e para as brincadeiras era o pai, porque eu às vezes já estava cansada e aproveitava aquela altura e se calhar quem tivesse a ver dizer, olha, aquela mãe não quer saber dos filhos. Não é verdade, nós temos que aprender às vezes também a resguardar-nos um bocadinho em algumas alturas para que possamos seguir em frente. Depois, em relação às atividades que me dizia que poderão querer... Extracurriculares, digamos assim. Essas atividades sempre foram pensadas. Mas há também uma questão de poder económico dos pais. Claro, e nessas e coisas... Isso também diferencia as pessoas. Não, eu acho que aí, mais uma vez, eu nunca tive essas situações, porque se realmente a gente entendia que era o melhor para as... É uma realidade que observa. Assim, eu sei que há mães que às vezes vêem-se às aranhas para conseguir convencer os pais de que realmente uma ginástica, um piano, uma música ou não sei quantos que seriam a mais-valia na educação dos filhos, porque acham que aquilo há verdadeiro macho não tem interesse nenhum. Se for um rapaz ainda terá algum interesse em jogar futebol, mas uma menina fazer outra coisa desse género não tem interesse nenhum. Mas eu, como sempre combati essas mentes, essas ideias, se calhar eu nunca me deparei com isso, porque nunca tive nenhuma altura que defender o meu ponto de vista se seria melhor fazer isto ou aquilo, porque fizemos as coisas sempre em Deixe-me conjunto. situar a situação. Em Vieira do Minho, que conheço melhor do que qualquer outro lugar, a nossa sociedade está mais próxima dessa de aquilo que se pode, faz-se e proporciona-se aos filhos aquilo que é possível, de que ele gosta, ou não acontece? Desculpe, não percebi. Aquilo que falávamos, quer dizer, a questão da desigualdade, há uns que podem e outros que não podem, mas relativamente àquilo que observa, tendo em conta a mentalidade dos pais, sendo capazes, há os que resistem a esse investimento, digamos, nesse suplemento de formação dos filhos? Eu acho que nesta fase já não será tanto assim. Pelos jovens que eu conheço, pelos pais que eu conheço, e eu convivo todos os dias com muitos pais e com muitas famílias jovens, acho que as pessoas já estão a ver as coisas de uma outra maneira, porque fruto da educação que vão tendo, e como dizia a Elsa muito bem, começar pela reciclagem. A escola também tem mudado muito a mentalidade das pessoas, das crianças, e das crianças também acabam por mudar a mentalidade dos pais. É facto que eu custa-me imenso ver muitas vezes as pessoas que poderão não ter tantas possibilidades económicas, mas para agradar a determinada sociedade, se calhar até dão às crianças aquilo que não deviam, porque não é para isso que se devem educar. Deve-se educar para, como se dizia antigamente, para comer e ter. Isso ainda me faz alguma dor, mas isso não acontece em todos os escalões e em todos os vai grupos. acontecer sempre, e as pessoas muitas vezes pensam, pelo facto de não conseguirem dar aquilo que entendiam que o filho devia ter ou aquilo que não tiveram quando eram jovens, pensam que se calhar se agora lhe der aquilo que não lhes faz falta, porque na realidade não lhes faz falta, que vão colmatar uma falha que tiveram, e não é mas isso. Não acontece também com adultos que tiveram uma infância menos capaz em termos de ter aquilo que queriam e agora têm tudo para se compensar? Ou compram tudo para se compensar? Sim, mas aqui só complementando um aspecto do que estávamos a falar, assim, aqui cabe também ao Estado Central e às autarquias disponibilizar às famílias uma série de ofertas que complementam a escola dita tradicional. Porque, por exemplo, na escola eles já têm a parte de apoio à família, das AECs, onde tem música, onde tem a expressão física, onde tem a expressão dramática. Temos também aqui ao nível do Conselho as escolas de futebol, a academia de música, ou seja, que são comparticipadas também parcialmente pelo município e, no caso das escolas, integralmente pelo município. E isso também é uma conquista da democracia? É uma conquista da democracia e é uma manifestação da importância que isso tem para a formação das pessoas também. Ou seja, ela deve ser gratuita porque é basilar para a música, é basilar a expressão motora, a expressão dramática. Isto para quê? Porque na própria formação isso é muito importante. E, por exemplo, estou a falar aqui ao nível de Vieira, sendo gratuita ou sendo participada, faz com que seja menos onerosa para os agregados familiares e que efetivamente possa ter uma frequência. E isso no município é escalonado? É escalonado, isto é, nem todos recebem o mesmo? Não, todos recebem o mesmo e, por exemplo, nas escolas é completamente gratuita todas estas atividades. O que faz com que se crie o gosto, e, por exemplo, para mim é um gosto
numa festa, por exemplo, ver uma banda filarmónica com tanta gente Gente nova. nova. Muitos, por exemplo, aqui estes dias estava a analisar os processos de bolsas de ensino universitário. É fantástico a quantidade de pessoas que nós temos, por exemplo, no ensino na música, ao nível de universidades, ao nível de mestrados, ao nível de doutoramentos. Ou seja, se calhar foram Já temos que foram germinando. já temos alguns com nome consagrado. Exatamente, alguns ou jovens seja, músicos. não é só o ensino tradicional, a formação, ser professor, ser engenheiro, ou seja, há tantas profissões que atualmente estão diferentes daquilo que era tradicional, que estão a ser motivadoras para os vieirenses, que de certeza que também isso vai trazer frutos na própria sociedade. Mas há uma coisa que nós temos, habitualmente falamos aqui também, que é à volta da violência, no mês de prevenção da violência, pela CPCJ, que é o facto de nós termos uma sociedade com jovens cidadãos com mais literacia, com mais formação. Isso alterou muito o relacionamento homem-mulher. É que os números que apontam para dificuldades e para mentalidades como nós temos. Não alterou tanto quanto seria o desejável e quanto as pessoas seria o expectável, porque parte-se do princípio que quando a pessoa tem acesso à informação, muda a mente e muda a forma de agir, mas efetivamente não mudou tanto como seria o normal. Às vezes não saberão processar a informação que recebem. Senão já não haveria, por exemplo, violência no namoro, nestas idades. E por exemplo, é assustador, fazendo um inquérito ao nível dos jovens e dos adolescentes, o número de jovens e de adolescentes que acha normal há algumas situações que são violência. E algumas vezes a vítima. E a própria vítima, o facto de controlar o telemóvel, de controlar as chamadas, de receber mensagens intimidatórias, ou seja, o achar normal, o achar que até é um ciúme e que isso é normal, começa a ser disruptivo em termos de atitude, ou seja, já não se estava à espera de quem tivesse uma informação, de quem tivesse acesso aos direitos, tivesse essa forma de pensar. Mas, efetivamente, as redes sociais também vieram aqui alterar muito estas mentalidades. E baralhar muitas vezes dia -a -dia. as coisas. E baralhar muitas coisas. E baralhar muitas coisas. E muitos dos pais tão mais novos do que eu, a maioria deles bastante mais novos do que eu, muitas vezes não têm a percepção do uso e abuso que os seus educantes fazem em termos de redes sociais, das horas que eles usam nas redes sociais, muitas vezes até comprometendo o normal sono e o descanso, e das pessoas com quem contactam nessas redes sociais. É porque por trás de um perfil do Facebook pode estar alguém que não tem nada a ver com as características que são lá colocadas. Com o que está no perfil. Exatamente, ou seja, as redes sociais vieram aqui trazer muita alteração ao normal do cotidiano dos jovens, dos adultos. Claro, o que é que nós esperávamos? Se a pessoa tem acesso à informação, já deixa tem outra postura, mas nós também sabemos que temos acesso à informação sobre os malefícios do tabaco e continua a haver um número elevado de fumadores, sobre a importância do uso de preservativo numa relação sexual e continua a haver um uso excessivo de pessoas que estão infectadas pelo HIV, ou seja, a informação existe. O problema depois é tornar efetiva essa informação e utilizá-la no seu dia-a-dia. Claro, isso porque as pessoas, nos casos que referiu, têm dificuldade em assumir estilos de vida saudável, como diz? Muitas vezes têm essa dificuldade, outras vezes é o poder do grupo. Ou seja, a parte social condiciona muito isto. O efeito grupo, claro que a idade da adolescência também é uma idade já de si também. Usando uma frase muito antiga, diz-me com quem andas, dir-te quem és. Sim, mas acho mas que não é ser tão linear como isso. Não é tão linear. Porque todos nós hoje temos capacidade de processar aquilo que observamos e aquilo que ouvimos. Sim, mas também de acordo com as idades e muitas vezes até de acordo com a própria família e tudo mais. Há pessoas que são mais sensíveis e outras que são menos sensíveis a abusos. Há líderes e seguidores e por aí adiante. Eu queria aqui só dar uma chega, porque eu também acho que aqui também temos uma falha grande em relação ao que é o tempo de qualidade com os filhos. As pessoas agora, também fruto de estarem mais ocupadas, de trabalharem mais, muitas vezes entretêm, digamos assim, os seus filhos com um telemóvel para ver filmes, para ver séries, para ver o que quer que seja, e aquele tempo em que se devia sentar com os filhos ou com as filhas, porque a violência tanto pode ser nos homens como nas mulheres, perdeu-se.
Às vezes há tem, famílias... mas isso também tem a ver, quando os pais estão ambos empregados, terá a ver, pergunto, com a necessidade dos pais terem algum momento de repouso antes também para si, que trabalharam... Se calhar, mas às vezes... Que trabalharam o dia... Se calhar, mas às vezes temos um problema. Nós temos famílias, neste momento, que se calhar estão todos na mesma casa, cada um no seu quarto, com o seu computador ou com o seu telemóvel, e mesmo num fim de semana ou assim que teriam algum tempo, não falam porque estão já estão habituados, é facto. Na sua solidão, como dizem alguns psicólogos, na sua solidão, no meio da multidão, não é? Assistimos cada vez mais também às crianças neste momento a falar muito em brasileiro, porque estes filmes que eles veem têm uma tradução de um brasileiro assim meio manhoso, e é muito complicado, mesmo até para as escolas, e acho que neste momento devíamos, até porque eu entendo que às vezes estas pandemias que são terríveis também dá para a gente pensar muitas coisas. E se calhar, pelo menos nas horas das refeições, as pessoas estarem à mesa, desligarem os telemóveis e falar um bocado do que se passa na escola, na vida das pessoas, porque muitas vezes o que as pessoas precisavam era de falar. E pergunto à mãe, é fácil controlar as pessoas, sobretudo os jovens que estão mais atentos, com a televisão ligada? É assim, por exemplo, eu falo por mim, na minha cozinha, nos meus sítios de refeições, eu não tenho televisão. Pronto. Uma questão de que estamos pouco tempo juntos, como eu costumo dizer, e o tempo que estamos, normalmente até podemos estar a discutir uns com os outros, não é que seja de futebol, mas estamos ali, mas isto é uma questão, já tenho há muitos anos que fazemos isso. Não quer dizer que de vez em quando também não falhamos, depois lá vai um para o Facebook, outro não sei para onde, mas na hora das refeições, por norma, eu peço sempre que não se esteja no telemóvel. Eu, por força do meu trabalho, costumo ter lá de lado, se for uma emergência, naturalmente tenho que atender, porque às vezes é mesmo uma emergência. E no outro dia tive que repatriar 2 pessoas, não é, que vinham agora por causa da guerra, e às vezes tenho mesmo que atender. Mas, por norma, fica estacionado e enquanto comemos, conversamos. Rimos-nos, outras vezes nem por isso, mas tem que ser assim. Depois disso, eu acho que que eu queria dizer com isto é que devíamos perceber, com este tempo que estivemos mais em casa, que se calhar devíamos tirar algum tempo para ouvir, porque às vezes estas violências no namoro, muitas vezes... Algum tempo para estar efetivamente com os outros. Não percebi, desculpa? Algum tempo para estarmos efetivamente com os outros. E perceber, porque às vezes o comportamento, se nós estivermos atentos, e eu já tive filhas que são adolescentes, agora já são grandes, mas a gente há alturas que percebem que eles têm qualquer problema. Há sinais. E se nós estivermos atentos, conseguimos perceber que há ali qualquer coisa que não está bem. E temos que deixar os filhos à vontade. Não é dizer-lhe logo conta-me tudo, porque eles normalmente, se for assim, não dizem. Temos que ter alguma psicologia também que não está nos livros. É a sensibilidade... Não é fazer de investigador, não é? As mães que fazem isso. Mas devemos deixá-los à vontade para que eles percebam que nós sabemos que há algum problema e que estamos aqui como o muro do suporte. E isto está-se a perder. E o tempo de qualidade, perguntar como é que correram as coisas, se está tudo bem, se há alguma coisa que incomode. Às vezes pode ser uma tarefa, até durante as tarefas domésticas, uma conversa, até muito informal, mas que no fundo traduza muito esse espírito. Ou seja, efetivamente, que a criança sinta que é ali o porto de abrigo, ou o adolescente, que ali está o seu porto de abrigo. E que é sempre, independentemente... Que é sempre a família, é ali o porto de abrigo, porque, claro que a escola também o é, e muitas... Por exemplo, seria melhor dizer, deve ser sempre, porque nem sempre é. Sim, deverá ser sempre o seu ponto de abrigo, o porto de abrigo. A escola também o é, e, por exemplo, quando se trata de denúncias de ACPCJ ou a outras entidades no âmbito de violências, de não cumprimento destas regras de igualdade de género, de respeito, acima de tudo, muitas vezes... O grande indicador é a escola. Eu sei que eles passam muitas horas na escola, mas às vezes na escola têm proximidade com pessoas que em casa não o sentem. E é importante repensar isso e que eles sintam efetivamente que ali o porto seguro, a âncora, está na família. E também estará na escola. Também. Mas a escola não deverá substituir a família. É assim, eu sou professora. Pode apenas ajudar. Sou professora, valorizo muito a escola e acredito muito no que a escola faz, mas acho que nunca deverá substituir a família. A base está sempre na família. Isto era uma conversa para não acabar, para já, mas nós temos menos de 10 minutos.
Na sociedade, estão aqui duas pessoas que já tiveram, no caso da Elsa Carla, está ainda a exercer funções públicas, como vereadora, como vereadoras, ambas. E isto resulta, e sempre, é uma questão de sempre, e isto resulta da paridade ou resulta da qualidade? É assim, eu gostaria muito que a representação, quer feminina, quer masculina, resultasse sempre da qualidade e não da paridade. Eu acho que aí teríamos efetivamente uma qualidade nas funções públicas, como em qualquer outras funções. Ou seja, que a pessoa estivesse efetivamente pelas suas qualidades, pelo seu trabalho, por todas as suas características. Claro que aqui nós sabemos que muitas vezes o papel da mulher, pelo menos se calhar não tanto agora, mas numa primeira fase esteve porque era necessário por causa das cotas, por causa da paridade. Claro que às vezes há males que vêm por bem. Também foi uma forma de muitas pessoas que a sociedade não as conhecia, de conhecerem o seu trabalho, de o valorizarem, que de uma outra maneira nunca teriam essa oportunidade. Mas claro que me entristece como mulher que tenha sido necessário haver uma lei da paridade para que muitas mulheres pudessem efetivamente exercer esses lugares e se destacarem e as pessoas dizerem é mulher e afinal consegue. Percebem? Ou seja, o facto de biologicamente ser mulher não é impeditivo do que quer que seja. Nós, para falar das últimas décadas, por exemplo, tivemos mulheres que se notabilizaram, mesmo que possamos não concordar com elas. A mais recente é Angela Merkel, que foi a chanceler ou primeira-ministra da Alemanha. Mas tivemos outras tivemos antes. Uma Dama de Ferro na Inglaterra. Exatamente, a chamada Dama de Ferro. E temos uma rainha de Inglaterra que sobrevive apesar de tudo o que é. É por causa do gin, é da garrafa do gin. Ou seja, efetivamente temos grandes mulheres como temos grandes homens na história. Mas eu acho que nas autarquias, nas juntas de freguesia, é sempre uma autarquia, o facto de ter mulheres na governação acaba por... também, digamos que devia ser pelo mérito e não só também pela obrigação e pela paridade, mas faz com que, primeiro, costumo dizer logo, os cartazes das câmaras, os cartazes são mais bonitos. Pronto, tem uma mulher, fica sempre mais bonito. Segundo, eu acho que uma mulher vai fazer... Mas a mulher como objeto decorativo? Que seja um bocado de tudo, mas é mais bonito. Pronto. E depois temos ali a mulher que normalmente está habituada a gerir aquele tipo de conflitos domésticos e outras coisas, que será naturalmente ali um bocado o fiel da balança, que vai ajudar ao equilíbrio na gestão autárquica. E se calhar o facto de ter uma mulher às vezes também é mais fácil para que as senhoras, as outras mulheres, se consigam rever, ter ali uma pessoa que elas acham que a vai entender, porque também é mulher e porque também é mãe, ou porque também trabalha, ou porque... Enfim, por isso eu acho que as mulheres na vida ativa, mas na também vida política... Mas também há lideranças diretivas, isto é, autoritárias, das mulheres. As mulheres são? Há também lideranças autoritárias. Mas isso também há... A Dama de Ferro, falámos há pouco da Dama de Ferro, enfim. Também há lideranças autoritárias nos homens, nós não podemos ir por aí. É o que eu costumo dizer, a biologia não faz com que a mulher seja autoritária e o homem não seja o contrário. Essa é parte de educação, essa é parte de feitio, ou de defeito, como lhe queiram chamar. Se estivesse aqui o professor Armando Ferreira, lembrar-nos-ia algumas das mulheres de história, que a gente também podia lembrar. Claro que sim, mas como eu costumo dizer, não é o facto de ser homem ou de ser mulher que vai caracterizar o tipo de política que a pessoa faz, o tipo de postura, o tipo de atitude. Ou seja, tudo isso não é só a biologia que explica. Claro que, por exemplo, quando a Aurora diz a mulher, no geral, tem outra sensibilidade, porque hormonalmente também é diferente, não somos exatamente iguais do ponto de vista biológico, mas em termos de autoritarismo não está desenhado nos genes, não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher, o X ou o Y não fazem essa diferenciação. Tem mais a ver com as vivências, com a educação. A parte das vivências com que faz isso. Claro que aqui muitas vezes o que é que acontece no passado, com alguma necessidade de autoritarismo por parte de algumas mulheres. Se não fosse assim, não eram reconhecidas e não eram respeitadas. É verdade. Percebe? Ou seja, ou aquilo que se passa hoje, a mulher é respeitada independentemente do contexto. Mas historicamente, se não fosse uma mulher
mulher autoritária raramente seria respeitada. A Margaret Thatcher, quando foi com o nome Dama de Ferro, porque ela dizia, porque se eu não for de ferro, serei fundida. É verdade. Ou seja, porque basicamente a própria mulher, além de todas as características, ainda era exigido que ela tivesse essa postura para ser reconhecida e para ter esse respeito. E para ser afirmado. Significa então, a questão para os últimos 2 minutos, continua a haver, como nos anos 70, um casal pop, como se dizia na altura, a famosa Valerie Solanas e o Andy Warhol, mulheres contra homens? Eu acho que não. Sou sincera, não vejo uma sociedade de mulheres contra homens, nem com toda esta igualdade. Atenção, estamos num paradigma onde muitas vezes já não temos o casal típico. Podemos ter o casal onde as duas pessoas são do mesmo sexo. O casal típico, a família típica. A família típica, o casal típico, homem e mulher, também já deixou de ser o único que existe, não é? E o único que é reconhecido até do ponto de vista legal. Ou seja, hoje temos aqui uma mistura muito grande e uma evolução muito grande em termos do conceito de família. A dita família tradicional hoje em dia pode não ser a família composta por homem e mulher, não é? Ou pode não ter já os dois, não é? Exatamente. As monoparentais. Claro que aqui tudo isto também é fruto de uma evolução. Mas estamos evoluídos ao ponto de aceitar isso? É assim, a aceitação de estas situações também tem a ver com a educação da própria pessoa. E com o preconceito. E com o preconceito. Há mulheres e homens que respeitam e há mulheres e homens que não respeitam. Não é o facto de ser mulher ou de ser homem. Tem tudo a ver com a forma como é trabalhada muitas vezes ao nível da família e ao nível da escola, a aceitação ou não aceitação deste género de novas situações. Claro que quanto mais trabalhada no aspecto de respeito for esta situação, de certeza que mais aceitação vai ter. Na situação do outro e da diferença, não é? Como se diz. Mas a pergunta é, mulheres contra homens ainda? Não, eu acho que já não é mulher contra homens, se calhar já foi. Mas ainda há necessidade de afirmação da mulher até chegar a esta situação é fácil de perceber. Relativa paridade, não quer dizer que tem que ser 50-50, como é o Mas é fácil de perceber porquê. Se nós dissermos num meio como, e atenção, eu não quero aqui ofender ninguém, mas se nós dissermos num meio como o Vieira do Minho, por exemplo, que eu vou ser candidata a Presidente de Câmara, vamos supor, o que é que as pessoas... uma mulher a Presidente... Não serve, tem que ser um homem. Uma mulher a Presidente de Câmara, não. Não, isso não, até é muito boa rapariga, é muito trabalhadora. Por isso perguntava atrás que se há coisas que serão aceitas aqui pelas pessoas de Erdeminho relativamente às questões familiares. Aceitos vão ser, mas não vão ser muito bem aceitos. Aceitos sim, eles vão acabar por... Mas não vão ser, é logo o primeiro impedimento, é uma mulher a mandar em nós. Já viu uma mulher a mandar em nós? Não pode. Posso dizer assim, é uma questão de marketing? Não, é uma questão... Se vende a figura da mulher como candidata, é? Não, eu penso que não, eu estou a falar isto, podia dizer que era a Elsa, mas para não estarmos agora aqui, até o que eu queria dizer com isto é que a primeira coisa que nós vamos ouvir... Quem sabe se um dia podem ser as duas candidatas, embora o futuro a Deus pertence e não é... E nem sequer é concorrentes uma da outra, sabe-se lá. Mas o que eu queria dizer com isto é assim, a primeira impressão que as pessoas vão ter, principalmente as pessoas maiores, que nós temos aqui muitos no nosso conselho, é como uma mulher que vai mandar em nós. Não, uma mulher é para estar em casa, é olhar pelos filhos. Questão final para 15 segundos para cada uma. Significa isto que há otimismo, ou apesar da Vieira, parece que sim, que ainda há mentalidades para mudar, para ajustar, otimismo relativamente a isso? Sim. Só 15 segundos. Sim, eu considero que ainda há otimismo e considero também que há meia dúzia de anos para cá isto tem alterado muito, as pessoas, isto tem melhorado, digamos assim, muito em relação à igualdade de género, fruto de muito trabalho que é feito também pelas mulheres que têm responsabilidades, e isto vai mudar e vai continuar a mudar porque a escola também vai fazer com que as coisas mudem. Só para terminar deste 15 segundos, e a família por também. Exemplo, e como estamos numa altura de guerra, saber que, por exemplo, na Ucrânia 17% das militares são mulheres, e dizer também que as mulheres socialistas no dia 8 vão homenagear a doutora Maria Barroso, que também foi uma grande mulher. Eu continuo, assim, sou otimista. Confiante ou com otimista. Confiante e sou otimista. E são 15 segundos também, não 15 multiplicados, 15. Sim. Não, sou confiante, sou otimista e acredito nas pessoas e acredito na capacidade que a escola tem
e que a família também tem de mudar as mentalidades para melhor. Para melhor no sentido da aceitação da diferença e do respeito pelas opções das pessoas. Claro que aqui eu sei que ainda há um longo caminho a percorrer, mas o caminho é para ir caminhando e de certeza que um dia chegaremos ao final desse caminho e chegaremos com uma sociedade melhor do que a que temos atualmente, tenho certeza disso. Claro que aqui também não posso deixar de manifestar a minha solidariedade com as ucranianas neste caso e com todas, e por este globo fora, por todas as mulheres que também são vítimas desta guerra, e não deve ser fácil, não estando na frente de batalha, estar na retaguarda de batalha e ver os pais a partir e ver os filhos a partirem e terem que ficar com a educação das crianças. E isso acontece dos dois lados? E isto acontece dos dois lados. Ou seja, estamos a viver em pleno pós-pandemia, tudo aquilo que não precisávamos de viver, quer culturalmente, socialmente, que é este espectro de guerra na Ucrânia e, acima de tudo, também nos deixe pensar e nos dê motivos para pensar o que estamos a fazer. Valeu a pena passar um bocadinho além do tempo. Hoje falamos com Elsa Carla Ribeiro e também com Aurora Marques do Dia Internacional da Mulher, que se comemora este ano no dia de terça-feira, dia 8, como sempre. A quem agradeço mais uma vez a presença, às nossas convidadas de hoje. Onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. De hoje a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.